E se as refeições com o maior poder curativo do mundo não tivessem saído de cozinhas com estrelas Michelin ou laboratórios de nutrição modernos, mas fossem consumidas há milhares de anos pelos povos mais saudáveis que já existiram? A maioria das pessoas ignora que, enquanto deslizamos por apps de receitas e pedimos kits de refeições prontas, a Bíblia já recomendava pratos completos, misturas precisas de ingredientes que a ciência atual confirma combaterem doenças, regenerarem o intestino, reduzirem a inflamação e revolucionarem a saúde em nível celular. Não se trata apenas de alimentos simbólicos em festas religiosas. São sistemas de cura completos e validados medicamente, servidos em uma tigela. E hoje, vou revelar 20 deles que vão transformar para sempre como você cozinha, come e se cura. Fique por aqui, pois a refeição 13 dessa lista une dois componentes tão poderosos que imunologistas modernos começaram a pesquisar especificamente a sinergia entre eles. E a refeição 20, a última, foi ordenada por Deus em Deuteronômio. 7 alimentos sagrados em uma só tigela. Nutricionistas hoje a consideram uma das misturas anti-envelhecimento mais completas já criadas. Se você quer sabedoria ancestral comprovada pela ciência moderna, chegando toda semana, assine o canal agora e ative o sininho, porque não pode perder o que vem por aí. Vamos nessa, hora de comer. Aqui vão 20 refeições bíblicas que vão te curar. Classificadas do extraordinário ao absolutamente transformador. Refeição 1. Ensopado de lentilhas com ervas. Vamos começar com o prato mais icônico de toda a Escritura. Aquele que custou a um homem todo o seu direito de primogenitura. Gênesis 25. Esaú chega do campo exausto e faminto, e Jacó tem uma panela de ensopado de lentilhas vermelhas no fogo. Esaú diz: "Me dá um pouco desse vermelho aí, estou morrendo." E Jacó responde: "Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura." Por séculos, as pessoas leram essa história e pensavam: que tolo troca a herança por sopa. Mas eis o que elas não sabiam. Lentilhas não eram comida de pobre no mundo antigo. Eram moeda de sobrevivência, densas em calorias, ricas em nutrientes, estáveis por anos quando secas e nutricionalmente impressionantes de formas que a ciência moderna só agora desvenda por completo. Uma xícara cozida de lentilhas fornece 18 gramas de proteína vegetal, além de ferro, folato, zinco, magnésio e potássio, em níveis que deixariam qualquer suplemento proteico moderno envergonhado. E o modo de preparo faz toda a diferença. Deixadas de molho durante a noite, cozidas lentamente com cominho, coentro e ervas aromáticas, finalizadas com azeite de oliva. Esse método vai além da tradição. O molho dissolve antinutrientes como o ácido fítico, que impedem a absorção de minerais. As ervas não servem só de sabor. O cominho ativa enzimas digestivas. O coentro alivia espasmos intestinais. E o azeite torna biodisponíveis os nutrientes lipossolúveis. Lentilhas têm índice glicêmico baixíssimo, apesar dos carboidratos, oferecendo energia constante sem picos de açúcar no sangue. Estudos globais mostram que populações que consomem leguminosas diariamente vivem mais e envelhecem melhor. Esaú não foi tolo. Estava esgotado e sabia exatamente o que aquela panela oferecia. A verdadeira pergunta é: por que você não come isso toda semana? Refeição 2. Pão de cevada com azeite. Em João 6, Jesus alimenta 5.000 pessoas. De que eram feitos os pães? Não de trigo, mas de cevada, o cereal do povo comum, de soldados, peregrinos e trabalhadores. E o povo bíblico fazia algo genial sem conhecer a ciência por trás. A cevada tem a maior concentração de beta-glucana entre todos os grãos do planeta. Essa fibra solúvel é tão comprovada para baixar colesterol e estabilizar glicose que a FDA permite alegações de saúde cardíaca em produtos com ela. Forma um gel no trato digestivo que retarda a absorção de glicose, nutre bactérias intestinais boas e corta o LD.
Ele mais que aveia, já vista como um dos grãos mais saudáveis da terra. Mas o preparo a eleva de boa a medicinal. Pão de cevada integral moída em pedra, com azeite generoso regado por cima ou assado junto. Essa dupla traz beta-glucana com oleocantal, o polifenol do azeite extra virgem que age como ibuprofeno contra inflamações. Não era comida chique, era o pão diário de pescadores, fazendeiros e profetas. E esse pão simples fazia mais pela saúde cardiovascular e metabólica deles do que a maioria das dietas modernas alcança. Denso, básico, ancestral e apoiado por mais de 100 ensaios clínicos que eles nem precisaram fazer, pois os resultados estavam na longevidade das pessoas. Refeição 3. Peixe grelhado com ervas. João 21. Após a ressurreição, Jesus está na praia. Os discípulos pescaram a noite toda sem pegar nada. Ele manda lançar as redes do outro lado. Eles puxam 153 peixes, e ao chegarem à praia, já há peixe assando em uma fogueira de carvão. Jesus está preparando o café da manhã. Essa é uma das cenas mais íntimas de toda a Escritura, centrada em uma refeição de peixe grelhado. Os peixes do mar da Galileia, tilápia, sardinhas e a família de espécies que os locais chamavam de mushad, estão entre as fontes mais ricas de ácidos graxos ômega 3 no mundo, EPA e DHA, gorduras essenciais que o corpo humano não consegue produzir sozinho. Elas precisam vir da alimentação. O DHA forma uma parte importante das membranas de todas as células cerebrais. O EPA oferece efeitos anti-inflamatórios potentes, desde os tecidos cardiovasculares até o revestimento das articulações e o cérebro. As pesquisas sobre ômega 3 são das mais sólidas e consistentes na ciência da nutrição. Consumir peixe gorduroso regularmente está associado a taxas bem menores de doenças cardíacas, depressão, declínio cognitivo e mortalidade geral. Observe o modo de preparo: grelhado no carvão, sem empanar, sem fritura em óleo de sementes, sem processamentos que destroem o ômega 3. O calor direto e simples mantém toda a integridade nutricional. Os discípulos comiam essa refeição várias vezes por semana, pois era o que tinham à mão. Eles não sabiam, nem precisavam saber, que esse café simples na praia era uma das refeições mais protetoras para o cérebro e o coração que um ser humano pode consumir. Refeição 4. Leite de cabra, iogurte com mel, uma terra que mana leite e mel. Essa expressão surge em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Jeremias. Não era mero floreio poético, era uma promessa nutricional. Mas o detalhe que muda tudo é este: o leite não era de vaca pasteurizado, homogeneizado e fortificado com vitamina D. Era leite de cabra, um alimento totalmente diferente, processado pelo intestino humano de forma distinta. O leite de cabra tem glóbulos de gordura menores e estrutura proteica diferente. Sua proteína principal é a caseína A2, em vez da A1, comum na maioria dos laticínios comerciais, que muitos estudos indicam ser bem mais tolerada. Pesquisas mostram que o leite de cabra causa menos inflamação no revestimento intestinal e é mais fácil de digerir para quem tem problemas com laticínios tradicionais. Fermente isso em iogurte, como faziam no Antigo Oriente Médio há milênios, e você obtém um alimento vivo, repleto de lactobacilos e bifidobactérias, bactérias benéficas que colonizam o intestino, treinam o sistema imune e geram ácidos graxos de cadeia curta, reduzindo a inflamação intestinal. Adicione mel cru e não filtrado, não xarope claro e estável de prateleira no urso de plástico, mas mel real, colhido diretamente, sem aquecer, com enzimas, proteína defensina 1 e compostos liberadores de peróxido de hidrogênio que o tornam um antimicrobiano de nível clínico. Essa dupla, leite de cabra fermentado rico em probióticos e mel cru, é um protocolo completo de saúde intestinal em uma tigela.
Era o café da manhã da Terra Prometida. Pode ser o que seu intestino estava aguardando. Refeição 5. Figos e farinha de amêndoas. Aqui vai um detalhe que a maioria ignora por completo. Quando o rei Ezequias estava morrendo de uma infecção grave, a Bíblia chama de furúnculo, provavelmente uma úlcera profunda ou abscesso na pele. O profeta Isaías não se limitou a orar. Ele mandou aplicar uma pasta de figos diretamente na ferida. Segundo Reis 20. E Ezequias se recuperou. A ciência moderna alcançou a receita de Isaías. Figos contém ficina, enzima proteolítica que dissolve tecido morto e acelera a cicatrização. Tem soralina e benzaldeído, com propriedades antimicrobianas comprovadas. O látex de figo fresco inibe o crescimento bacteriano, segundo estudos. Mas consumidos como refeição, figos são uma das frutas mais densas em minerais. Ricos em fibra solúvel, como pectina, que nutre bactérias intestinais benéficas. Altos em magnésio, potássio, cálcio e vitaminas do complexo B, em níveis que os tornavam um multivitamínico funcional em um mundo sem suplementos. Junte com farinha de amêndoas moídas, e surge algo notável. Amêndoas fornecem vitamina E na forma de alfa-tocoferol, o antioxidante lipossolúvel que protege as membranas celulares do dano oxidativo. Oferecem magnésio, gorduras monoinsaturadas, proteínas e fibra prebiótica. Ensaios clínicos mostram que consumir amêndoas regularmente reduz o colesterol LDL, atenua picos de açúcar no sangue após refeições e melhora a diversidade do microbioma intestinal. A arquitetura sagrada do tabernáculo exibia flores de amêndoa na menorá. A vara de Arão brotou com amêndoas. O mundo antigo erguia coisas santas em torno dessa noz porque intuía, sem termos bioquímicos, que ela era vital. Figos e amêndoas juntos. Simples, ancestral e um dos lanches mais completos nutricionalmente já criados. Refeição 6. Ensopado de cordeiro com alho e cebola. O cordeiro é o animal de maior significado cerimonial em toda a Escritura. O cordeiro da Páscoa, o carneiro de Abraão, o cordeiro de Deus. Sua presença nas mesas dos israelitas antigos não era mera tradição cultural. Tinha valor nutricional e medicinal que o povo captava por instinto. O cordeiro é excepcionalmente rico em vitaminas do complexo B, especialmente a B12, que auxilia o funcionamento neurológico e a produção de glóbulos vermelhos. Fornece zinco de alta biodisponibilidade, superior às fontes vegetais, vital para o sistema imunológico, cicatrização de feridas e reações enzimáticas no organismo todo. Seu ferro é M, absorvido 3 vezes mais eficientemente que o ferro de plantas. Mas o alho e a cebola nesse ensopado é que concentram o verdadeiro remédio. O alho libera alicina assim que o dente é esmagado ou picado. Essa alicina é um antimicrobiano de amplo espectro, eficaz contra bactérias, vírus, fungos e parasitas. Estudos clínicos comprovam que o consumo regular de alho diminui a incidência e gravidade de resfriados e gripes, reduz a pressão arterial e o colesterol LDL, além de proteger o fígado. As cebolas, citadas ao lado do alho em Números 11, como um dos alimentos lamentados pelos israelitas no deserto, são uma das fontes dietéticas mais abundantes de quercetina, um polifenol com fortes propriedades anti-inflamatórias e anti-histamínicas. Elas também são cheias de fibras prebióticas do tipo inulina frutano, que nutrem especificamente as bactérias benéficas no cólon. Os israelitas choravam por essa refeição. Sabiam precisamente o que haviam deixado para trás. Cordeiro cozido lentamente com alho e cebola não era só conforto, era remédio integral. Refeição 7. Salada de grão de bico e azeitonas. O grão de bico não tem seu momento bíblico épico. Não surge em milagres ou visões. Estava simplesmente sempre presente, moído em farinha, fervido em guisados ou consumido inteiro por toda a antiga Oriente Próximo há pelo menos 10.000 anos.
Essa onipresença já conta a história. Alimentos não sobrevivem por 10 milênios sem funcionar. O grão de bico é riquíssimo em proteína vegetal e fibras, com um índice glicêmico tão baixo que mal eleva o açúcar no sangue, apesar dos carboidratos. Pesquisas revelam que dietas ricas em leguminosas favorecem envelhecimento saudável e longevidade em populações globais. Seu amido resistente nutre a microbiota intestinal, cortando inflamações sistêmicas, baixando o colesterol e melhorando a sensibilidade à insulina. Misture com azeite de oliva prensado a frio, não filtrado, o autêntico, e surge o óleo cantal, exercendo ação anti-inflamatória, junto a polifenóis que evitam a oxidação do LDL e preservam a elasticidade arterial. Acrescente ervas frescas, como o isopo ou o hortelã, e ganha mais compostos antimicrobianos e digestivos. Essa salada era servida em temperatura ambiente, temperada com azeite e talvez um toque de vinagre de vinho, nas mesas de toda a antiga Israel. Sem geladeiras, sem embalagens, só uma tigela que promovia saúde cardíaca, intestinal e metabolismo ao mesmo tempo. Os alimentos mais constantes na história humana não são os exóticos. São os que faziam as pessoas se sentirem bem o suficiente para consumi-los por 10 mil anos. Refeição 8. Tigela de grãos com romã e ervas. O Templo de Salomão exibia 200 romãs esculpidas em suas colunas. A veste do sumo sacerdote era bordada com romãs em fios azul, púrpura e escarlate. Essa fruta era tão essencial na cultura israelita antiga que adornava a arquitetura mais sagrada do mundo. E a ciência moderna de antioxidantes se dedica a desvendar o porquê. As romãs têm punicalagina, um composto raro na natureza. No intestino, ela se transforma em urolitinas, com efeitos anti-inflamatórios notáveis e potencial anticâncer. Em ensaios clínicos, suco de romã reduziu pressão arterial, oxidação do LDL, melhorou a saúde arterial e baixou marcadores inflamatórios como o PCR. Sua concentração de polifenóis supera vinho tinto, chá verde e mirtilos. Monte em uma tigela de grãos, cevada integral ou trigo antigo como base, sementes frescas de romã espalhadas, ervas como hortelã e coentro em abundância, regado com azeite, e obtém a redução de colesterol pela beta-glucana da cevada, proteção cardiovascular dos polifenóis da romã, antimicrobianos das ervas e base anti-inflamatória do azeite puro. O mundo antigo não precisava conhecer punicalagina para erguer templos em torno dessa fruta. Sabiam seu efeito, viam-na agir e acertaram. Refeição 9. Tâmaras recheadas com nozes. A palmeira de tâmara é citada mais que qualquer outra árvore frutífera na Bíblia e no Alcorão juntos. Não era exaltada por sua beleza, embora a tenha. Era honrada porque sustentava vidas. Mercadores do deserto, soldados, peregrinos atravessando o deserto de Judá. As tâmaras os mantinham em marcha quando nada mais conseguia. As tâmaras possuem açúcares naturais, como glicose e frutose, que são absorvidos rapidamente pela corrente sanguínea, oferecendo energia veloz e constante. Diferente do açúcar refinado, elas vêm acompanhadas de fibras, magnésio, potássio, cobre, manganês e vitaminas do complexo B. Pesquisas indicam que elas elevam os níveis de ferro e fortalecem a densidade óssea. Vários ensaios clínicos revelaram que mulheres que ingerem tâmaras nas últimas semanas de gestação têm partos bem mais rápidos e menos complicados. Agora, recheie essas tâmaras com amêndoas, nozes ou pistaches, alimentos famosos em todo o mundo antigo. E você criou uma das refeições portáteis mais completas já inventadas. As nozes trazem vitamina E, magnésio, proteínas e gorduras monoinsaturadas saudáveis, que retardam a absorção dos açúcares das tâmaras, evitando picos glicêmicos que ocorreriam se fossem consumidas sozinhas. As pistaches, em particular,
Fornecem luteína e zeaxantina para a saúde dos olhos, além de mais fibras prebióticas por porção do que quase qualquer outra noz estudada em pesquisas sobre microbioma. Não é à toa que o jejum do Ramadã é quebrado tradicionalmente com tâmaras. Não é por acaso que viajantes do deserto as carregavam como moeda. O corpo as absorve de forma suave, eficaz e total. Recheadas com nozes, não se trata de um lanche qualquer. É um sistema nutricional completo na palma da mão. Refeição 10. Sopa de lentilhas com alho e ervas. Se você montasse a refeição mais potente para o sistema imunológico, usando só ingredientes da despensa bíblica, ela seria idêntica a esta. Já falamos do que as lentilhas oferecem: proteína vegetal completa, energia duradoura, densidade mineral impressionante, fibras que nutrem o intestino e um controle glicêmico tão bom que supera quase todo o carboidrato testado. Mas veja o que ocorre ao adicionar alho. Em abundância, como se usava no mundo antigo, e não aquela pitada tímida de um dente só que as receitas modernas sugerem. A alicina, liberada ao esmagar o alho, age como antimicrobiano, antiviral e antifúngico de amplo espectro. Ela diminui a gravidade e a frequência de infecções, reduz a pressão arterial, baixa o colesterol LDL. Papiros médicos egípcios citam o alho em mais de 20 preparos medicinais. Acrescente cominho e seus compostos cuminaldeído, que baixam o açúcar no sangue e estimulam enzimas digestivas. Junte coentro com seus elementos ansiolíticos, anti-inflamatórios e calmantes para o intestino. Finalize com um fio de azeite de oliva. E os nutrientes lipossolúveis de tudo ficam muito mais biodisponíveis. Essa sopa existe em formas variadas há 5.000 anos. Não precisa de modismos. Não quer relançamento. Basta uma panela no seu fogão com frequência e seu sistema imunológico vai mostrar os resultados. Rápido aí, quero parar um instante porque muita gente me pergunta: tudo isso é ótimo, mas onde diabos eu acho esses ingredientes de verdade? Não as versões diluídas dos supermercados. É a pergunta certa. E importa mais do que se imagina. O problema é que boa parte do que se vende hoje como esses alimentos não tem nada a ver com o que a Bíblia descreve. A maioria dos azeites comerciais é misturada com óleos de sementes baratos e nem é prensada a frio. A maior parte do mel é aquecido, filtrado e perde as enzimas. Vira só xarope doce. E se quiser plantar seus próprios alimentos bíblicos a partir de sementes, boa sorte achando variedades heirloom em lojas de jardinagem grandes. Então, eu pesquisei. Encontrei as fontes em que confio de verdade e linkei todas na descrição abaixo. Agora, voltemos à lista, porque estamos chegando nas que vão te surpreender de verdade. Refeição 11. Legumes de raiz assados com mel. Esta não tem um momento épico nas escrituras. Tem centenas de menções sutis. O mel que surge nos Salmos, Provérbios e Cântico dos Cânticos. Os legumes de raiz que sustentam a vida agrícola no Antigo Oriente Médio. Cenouras, beterrabas, nabo e pastinacas assados em forno de barro até caramelizarem, finalizados com mel cru e ervas aromáticas. Parece simples, a ciência por trás não é. Legumes de raiz são cheios de beta-caroteno e outros carotenoides que o corpo transforma em vitamina A, essencial para a imunidade, visão e proteção das mucosas, a primeira barreira contra infecções aéreas. Fornecem potássio para regular a pressão, folato para reparo celular e fibras prebióticas que alimentam o microbioma intestinal. O assado concentra esses nutrientes, enquanto o mel adiciona compostos antimicrobianos, enzimas e um efeito amortecedor glicêmico, graças à frutose natural. O que parece guarnição é, na verdade, um protocolo completo para a imunidade e saúde ocular. Cozinha simples, sabedoria antiga e um doce que vai além de calorias vazias. Refeição 12. Pão plano de azeite e ervas. A Bíblia menciona o azeite de oliva mais de 140 vezes,
Era comida, combustível, remédio e substância sagrada ao mesmo tempo. Reis eram ungidos com ele. Feridas eram tratadas com ele. O bom samaritano derramou esse óleo nas feridas, misturado com vinho. Não era algo aleatório. Tratava-se de remédio puro. E o pão plano que era mergulhado nele, embebido nele, assado com ele. Esse pão cotidiano das casas antigas servia como meio ideal para transportar um dos compostos anti-inflamatórios mais estudados em toda a ciência da nutrição. O oleoantol, polifenol presente no azeite de oliva extra virgem, age de forma quase idêntica ao ibuprofeno para combater a inflamação generalizada no corpo. Mas sem efeitos colaterais, sem irritação estomacal, sem sobrecarga nos rins. Ele simplesmente diminui os sinais inflamatórios por todo o organismo a cada colher de sopa ingerida. O pão plano feito com grãos antigos como einkorn ou emmer, fermentado lentamente como massa madre, o que degrada ainda mais as proteínas do glúten e o ácido fítico. Assado com abundância de azeite incorporado à massa e regado por cima. Esse é o pão diário dos profetas. Robusto, escuro, repleto do grão integral. Quem comia isso todos os dias não via o pão como base para coberturas. O pão em si era o essencial. O azeite era o medicamento. Eles o derramavam sobre tudo porque sabiam, mesmo sem conhecer a bioquímica, que isso os fazia se sentir melhor e viver mais. Refeição 13. Prato de uvas e queijo de cabra. Eu avisei que essa viria. E eis o motivo pelo qual imunologistas estão de olho. A videira é uma das imagens mais carregadas de significado espiritual em toda a Escritura. Eu sou a videira, vós sois as varas. Uvas na mesa da Páscoa. Uvas por todo o cântico dos cânticos. Noé planta uma vinha como seu primeiro ato após o dilúvio. Essa planta não era periférica na vida do mundo antigo. Estava no centro dela. Uvas frescas trazem resveratrol, quercetim e antocianinas, polifenóis que ativam sirtuínas, proteínas ligadas à reparação celular e à longevidade, entre os compostos mais empolgantes na pesquisa sobre envelhecimento e vida longa há 2 décadas. A casca e as sementes concentram as maiores quantidades. Uvas inteiras frescas, com casca, oferecem fibras, potássio, vitamina C e vitamina K junto com tudo isso. Agora, combine com queijo de cabra fresco, a versão concentrada do leite rico em probióticos das cabras. E adicione ervas frescas, talvez hortelã e isopo, mais algumas azeitonas. A união do resveratrol das uvas com as bactérias benéficas vivas do queijo gera uma sinergia que cientistas agora investigam especialmente para diversificar o microbioma intestinal e fortalecer a resposta imune geral. As ervas fornecem compostos antimicrobianos. As azeitonas, o oleoantol. Essa era uma refeição comum à tarde nas mesas antigas, quase sem preparo. Mantinha as pessoas vivas e saudáveis, algo que elas notavam sem precisar explicar. Às vezes, os pratos mais simples são os mais impactantes. Refeição 14. Ensopado de cevada e vegetais. A cevada surge de novo porque, no mundo bíblico, ela aparecia repetidamente. Era o grão da vida comum, ou seja, o grão da saúde duradoura, ano após ano, geração após geração. Cevada integral cozida devagar, em ensopado com vegetais da estação. Alhos porós, cebolas, ervas silvestres, raízes. Finalizado com azeite e ervas, é uma refeição que cumpre o que a comida moderna quase sempre ignora. Fornece energia limpa e estável por horas, sem picos de açúcar no sangue. A beta-glucana da cevada não só reduz o colesterol sozinha. No contexto de um ensopado vegetal, ela retarda a absorção dos açúcares naturais dos vegetais, prolonga a saciedade e nutre bactérias colônicas que geram ácidos graxos de cadeia curta, associados a menor risco de câncer de cólon, inflamação sistêmica reduzida e humor melhorado. Pois saúde intestinal e cerebral não são sistemas isolados. Os alhos porós e cebolas
trazem frutanos prebióticos do tipo inulina, preferidos por cepas de bifidobactérias e lactobacilos. As ervas silvestres concentram minerais. O conjunto todo é um banquete para o microbioma intestinal. Quem consumia isso não contava macros, só comia o que os mantinha ativos, em movimento e vivendo bem. E isso se revelava precisamente o ideal. Refeição 15. Berinjela assada com alho e azeite. A berinjela não brilha em papéis estelares nas escrituras, mas era cultivada por toda a antiga Oriente Próximo e surge em preparos tradicionais milenares da região. O que lhe falta em drama bíblico compensa amplamente na bioquímica. A casca da berinjela contém nasunina, uma antocianina entre os mais potentes caçadores de radicais livres no reino vegetal. A nasunina protege especificamente os lipídios nas membranas das células cerebrais contra danos oxidativos, tornando a berinjela assada, de todos os alimentos, um nutriente cerebral de peso. Asse-a inteira no fogo até a casca enegrecer e o miolo amolecer em fumaça. O modo padrão em qualquer cozinha antiga com acesso à berinjela. Depois, amasse com alho cru esmagado. Regue com abundância de azeite e tempere com cominho e coentro. O alho cru é o mais potente. A alicina é volátil e se degrada parcialmente com o calor. Por isso, adicionar alho recém-esmagado ao berinjela assada ainda quente, em vez de cozinhá-lo junto, libera o máximo de atividade antimicrobiana. O azeite de oliva torna a alicina solúvel em gordura e biodisponível. O cominho ativa enzimas digestivas. O coentro traz seus compostos anti-inflamatórios e ansiolíticos. Isso é o baba ganoush antigo. Era medicina funcional 1000 anos antes de o termo existir. Refeição 16. Tigela de iogurte de pepino com hortelã. Às vezes, as propriedades curativas dos alimentos antigos não se tratam de combater doenças. Às vezes, elas mantêm as condições básicas em que as doenças não conseguem se instalar. Pepinos têm mais de 96% de água. Era um alimento hidratante no deserto, essencial em um clima com fontes de água incertas e exaustão pelo calor como ameaça diária real. Os israelitas lamentaram os pepinos em Números 11, junto com alho e alhos porós. Tão indispensáveis eram. Mas pepinos também contêm cucurbitacinas, compostos anti-inflamatórios, além de sílica que fortalece a integridade dos tecidos conjuntivos e a saúde da pele. São fonte importante de vitamina K para o metabolismo ósseo e coagulação sanguínea. Misture pepinos fatiados com iogurte de leite de cabra fermentado e hortelã fresca, uma das ervas medicinais mais usadas no mundo antigo, com efeitos antiespasmódicos bem documentados no trato digestivo. E você tem uma refeição que hidrata, fornece culturas probióticas vivas ao intestino, alivia inflamações intestinais e oferece uma sensação refrescante que o sistema nervoso interpreta como restauradora. A hortelã ativa receptores sensíveis ao frio na boca e estômago, desencadeando literalmente uma cascata de respostas de relaxamento no sistema digestivo. Isso não é acidental. Povos em climas quentes aprenderam esse padrão de reação ao longo de centenas de gerações e o incorporaram à sua cultura alimentar cotidiana. Simples, refrescante, profundamente restaurador. O alimento que o deserto exigia. Refeição 17. Cordeiro assado com tâmaras e ervas. Se a refeição 6 era o ensopado de cordeiro do dia a dia, esta é a versão de banquete. A refeição das celebrações, do fim das peregrinações, da mesa da Páscoa. E as tâmaras não são mero enfeite, são essenciais para o funcionamento dessa refeição como sistema curativo. Cordeiro assado lentamente fornece o conjunto completo de vitaminas do complexo B, B12, B6, riboflavina, niacina, além de zinco altamente biodisponível, ferro M e proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Para quem sofre de anemia,
fadiga por excesso de trabalho ou recuperação de doença, essa refeição é um protocolo de reposição. Reconstrói o que a vida dura consome. As tâmaras, espalhadas pela carne assando ou servidas ao lado, aportam açúcares naturais para a energia, fibras para regular a digestão e taninos e polifenóis para a ação anti-inflamatória e antimicrobiana. Vários ensaios clínicos confirmam os benefícios das tâmaras na absorção de ferro. Seus ácidos frutais elevam a biodisponibilidade do ferro M do cordeiro, tornando a combinação mais nutritiva que cada alimento isolado. Assado sobre ervas, alecrim, tomilho, risopo. Os aromáticos infundem a carne com compostos voláteis antimicrobianos, que também ajudam na preservação e digestão das gorduras. Não era tempero casual, era sabedoria acumulada para tornar um alimento rico, mais digerível e seguro. Esta é a refeição de festa. A refeição que celebrava sobrevivência, saúde e abundância, consumida com gratidão em comunidade, como foi concebida. Refeição 18. Ensopado de feijões, ervas e azeite de oliva. Feijões, favas, grão de bico e várias leguminosas eram base diária em todas as classes econômicas no mundo bíblico antigo. Não comida de ocasiões especiais, mas cotidiana. E nessa repetição está o segredo todo da saúde das populações antigas. A epidemiologia moderna identificou um único fator dietético que, mais que qualquer outro, prevê envelhecimento saudável e longevidade em populações diversas pelo mundo. Consumo regular de leguminosas. Não suplemento, não fármaco. Feijões ingeridos de forma consistente por anos e décadas. Um ensopado cozido devagar de feijões mistos com azeite de oliva, alho, cebola, cominho, coentro e ervas frescas entrega tudo que o consumo constante de leguminosas promete. Proteína vegetal elevada, fibras prebióticas excepcionais que baixam o colesterol LDL e nutrem bactérias intestinais ligadas à longevidade. Amido resistente que alimenta a camada mucosa protetora do cólon e um conjunto de polifenóis e minerais que apoiam coração, metabolismo e imunidade ao mesmo tempo. O acabamento com azeite não é opcional. As vitaminas lipossolúveis das ervas e vegetais precisam de gordura para absorção. O óleo cantal começa seu trabalho anti-inflamatório na hora. A refeição é um sistema completo. É o alimento que ergueu civilizações. O alimento que sustentou construtores, profetas e gente comum por décadas de vida física árdua. E custa quase nada para preparar. Refeição 19. Tigela de café da manhã com figos e cevada. A primeira refeição do dia no mundo antigo raramente era sofisticada. Ela era nutritiva, compacta, prática para levar, pensada para sustentar alguém durante horas de trabalho físico intenso, sem oscilações de açúcar no sangue, quedas de energia ou problemas digestivos. Figos e cevada, dois dos alimentos mais validados medicamente em toda a agricultura bíblica, unidos em uma tigela matinal. Cevada cozida inteira ou perlada libera toda a sua carga de beta-glucana logo no início do dia, momento que estudos indicam ser o ideal para estabilizar o açúcar no sangue. A fibra começa a retardar a absorção de glicose na primeira refeição, e esse benefício se estende a todas as seguintes. Figos frescos ou secos, por cima fornecem pectina, uma fibra solúvel que nutre especificamente o Bifidobacterium longum, uma das cepas de bactérias intestinais benéficas mais pesquisadas. Eles trazem magnésio para centenas de reações enzimáticas que iniciam ao acordar. Fornecem potássio, cálcio e vitaminas do complexo B nas proporções exatas que o metabolismo matinal precisa. Acrescente mel cru como adoçante suave, o mel verdadeiro, medicinal, cujas enzimas melhoram a absorção dos minerais dos figos. Adicione iogurte de leite de cabra, e você introduz culturas probióticas vivas
que colonizam o ambiente intestinal criado pelas fibras prebióticas pelo resto do dia. Esse café da manhã não só te energiza, mas estabelece as condições metabólicas e microbianas para todo o dia seguinte. O mundo antigo captava isso por intuição. A crononutrição moderna está provando cientificamente. Refeição 20. A tigela do banquete bíblico dos 7 alimentos. E chegamos aqui, a refeição que guardei para o final. Porque esta não é só comida, é um mandamento. Deuteronômio 8:8. Deus descreve a terra prometida a Moisés e lista exatamente o que essa terra oferecerá. 7 alimentos específicos. Não 12, não 50. 7. Trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Por milênios, estudiosos viram nisso uma descrição de abundância agrícola, prova da fertilidade da terra. E é isso mesmo. Mas a bioquímica nutricional moderna descobriu algo impressionante. Esses 7 alimentos formam uma das matrizes nutricionais mais completas já reunidas em uma única refeição. Trigo e cevada juntos oferecem proteínas complementares, fibra beta-glucana, vitaminas B e energia de queima lenta que mantém o desempenho físico e mental por horas. Uvas fornecem resveratrol, quercetina, antocianinas, vitamina C, vitamina K e polifenóis que ativam vias de reparo celular e protegem o sistema cardiovascular. Figos adicionam pectina, fitina, magnésio, potássio, cálcio e minerais concentrados que os outros não suprem em quantidade suficiente. Romãs trazem punicalagina e seus eurolitins metabolizados no intestino, com uma concentração antioxidante que supera quase todas as outras frutas do planeta. Azeitonas consumidas inteiras, não só prensadas em óleo, liberam oleocantal, o potente polifenol anti-inflamatório, junto com o hidroxitirosol, vitamina E e gorduras monoinsaturadas que aumentam a absorção de todos os outros nutrientes da tigela. Tâmaras dão açúcares naturais rápidos para a energia, com fibra que evita picos glicêmicos. Contribuem com taninos antimicrobianos e potássio para regular a pressão arterial. Quando os cientistas analisam esses 7 juntos, veem que cada um supre o que falta nos demais. As lacunas proteicas dos grãos são preenchidas pelos perfis de aminoácidos das frutas. Os nutrientes lipossolúveis das azeitonas chegam junto com as vitaminas hidrossolúveis das frutas frescas. Os compostos anti-inflamatórios de várias fontes atuam em sinergia. Não é coincidência. Ou se for, é a mais precisa da história da literatura agrícola. Monte essa tigela. Base de grãos integrais de cevada e trigo antigo. Cachos de uvas frescas. Figos fatiados frescos. Sementes de romã espalhadas como joias. Um punhado de azeitonas inteiras. Tâmaras medjol ao lado. Finalize com azeite de oliva extra virgem prensado a frio, regado por cima de tudo. Coma e compreenda o que o povo do mundo antigo sabia perfeitamente. Mesmo sem testes clínicos para explicar, essa terra, essa dieta, esses 7 alimentos eram um presente, um dom deliberado, específico e extraordinariamente bem pensado. E oncologistas, cardiologistas, imunologistas e gastroenterologistas modernos chegam às mesmas conclusões que os israelitas viviam há 3.000 anos. 20 refeições, milhares de anos de observações acumuladas, gerações atento ao que os curava, sustentava e mantinha produtivos e saudáveis, construindo toda a cultura alimentar em torno disso. Eis o que quero que você leve daqui. As pessoas que comiam essas refeições não eram primitivas. Eles prestavam uma atenção incrível às coisas. Não dispunham de espectrômetros de massa, nem de ensaios clínicos randomizados controlados, mas contavam com algo que, no fundo, valia ainda mais. Séculos de feedback contínuo dos próprios corpos sobre o que realmente funcionava. Antes de encerrar, uma coisa essencial. A qualidade fazia toda a diferença.
Entre o mel cru medicinal e o do supermercado, a distinção é enorme. O mesmo se aplica ao azeite de oliva, aos grãos antigos, aos laticínios fermentados. Na descrição abaixo deixei links de tudo o que eu uso e recomendo de coração. Comente aí qual refeição você vai testar primeiro. Eu leio todos os comentários. Se ainda não se inscreveu no Homestead Roots, clica nesse botão agora e ativa o sininho. A gente posta toda semana e isso é só o aquecimento.